Opa, e aí, beleza? Vamos começar aqui o assunto de memórias, né, que é um assunto meio complicado. Na verdade, não é complicado, ele só é meio difícil de entender no começo. E eu também tive um pouco de dificuldade para entender, mas eu acho que agora eu entendi pelo menos um pouquinho, eu espero, né? E ele é um assunto muito importante, né, para o nosso próximo projeto, que é o projeto da senha de cofres. Então vamos começar falando sobre dois pilares que são assim a base para a memória, né? O primeiro é o bit, né? E o segundo vai ser o byte. Mas o que significa esses dois termos aqui, né? Para a gente entender melhor, a gente vai usar um exemplo assim muito complicado, né? Que a gente usa desde o prézinho, que é o alfabeto. Então, no alfabeto a gente tem lá a letra A, a letra B, a letra C, a letra D e assim vai, né? Até o Z. E quando a gente junta essas letras, a gente forma palavras, né? Então, por exemplo, eu vou formar aqui a palavra batata, né? Então, eu peguei, vamos ver, eu peguei 6 letras, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peguei 6 letras, eu juntei elas e eu formei uma palavra, né? E o que isso tem a ver? Porque o bit, como a gente tinha visto antes, ele pode ser ou 0, né, ou o número 1, né, que é o código binário, que a gente viu lá no começo. E o byte, assim como a batata, né, a palavra batata, vai ser o conjunto de bits, né? Então, por exemplo, um conjunto de bits pode ser 1, 0, 1, 0, aí 0, 0, 1, 1. Então, o bit, ele seria o equivalente às letras do nosso alfabeto, né? E o byte, ele seria o equivalente à palavra, né? E aí a gente pode, depois de entender, né, o que é um byte e o que é um bit, né? E aí a gente pode ir efetivamente para os pentes de memória, né? Um exemplo que acho que a maioria de nós a gente sabe é a memória RAM, né? E se também não souber, não tem problema, né? A memória RAM tem no nosso computador 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa memória RAM, ela vai ter uma palavra, né? Ou seja, um byte, que ele vai armazenar 7 bits, né? Então, aqui vamos supor que, né, todo esse retângulo aqui é uma palavra e a quantidade de letras que ele vai ter são 7, né? Então, uma palavra com 7 letras. E aí vamos supor, né? Então essa palavra vai ser 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, né? Então esse nosso pente de memória, ele vai armazenar, ele sozinho, ele vai armazenar 7 bits, né? E isso é muito pouco, né? Para o nosso computador principalmente. Então o que a gente pode fazer? A gente pode expandir essa memória. E como que a gente faz isso? Simplesmente a gente vem aqui, copia e cola, né? Então agora, de 1 pente de memória, eu fui para 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu tenho 8 pentes que eles podem armazenar uma palavra de 7 bits. E aí agora, como que a gente faz para saber, né? A capacidade de armazenamento dele como um todo. Antes eu só tinha um e eu tinha a possibilidade de armazenar uma informação de 7 bits, né? Agora, para a gente saber, né? Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, agora eu tenho 8 pentes de 7 bits. E para a gente saber a capacidade que ele tem de armazenar informação, a gente simplesmente pega o número de pentes de memória e multiplica pela quantidade de bits que cada um pode armazenar, né? Então tem 8 de 7 bits. Isso vai dar 54. Então ele vai poder armazenar 54 bits, né,
de informação. E o interessante é que a gente pode, aqui eu vou criar mais um retângulo, né? Aí eu posso fazer o seguinte, né? Eu tenho aqui mais um pente de memória, né? E eu posso ler ou escrever, né? Dentro desse pente de memória, né? Então eu posso chegar aqui e falar pente de memória 4, eu quero saber o que tem dentro de você, né? Então aqui ele vai falar, eu tenho essa informação, né? Então ele vai simplesmente tirar a informação dele e te mostrar, né? Então 1, 0, 1, 0, 0, né? Então eu cheguei e falei, pente de memória, que informação você está armazenando? Aí ele falou, estou armazenando essa informação aqui. E eu posso chegar pro pente de memória 9, né? E eu falar, mano, você não tá com nada aí, você não tá armazenando nada, então eu quero que você armazene essa informação aqui. 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, né? E aí ele vai armazenar essa informação. 1, 0, 1, 0, 0, 0. Mas para você poder escrever uma informação, não precisa necessariamente o pente de memória estar vazio, né? Eu posso também chegar aqui nesse pente de memória, que ele já tem uma informação, e eu posso simplesmente editar esse pente de memória, né? Então eu posso escrever isso daqui, né? Aí essa informação iria para cá. E agora a gente pega tudo isso daqui que a gente aprendeu e esquece, né? Porque aí a gente vai para uma coisa mais bonita. Que isso daqui tá uma bagunça. Então, esse CI aqui, ele vai ser simplesmente uma forma mais organizada de eu poder escrever isso tudo aqui, né? Então, esse CI, ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 portas de entrada de dados e 4 portas de saída, né? E de dados. E como que eu posso saber qual que é a capacidade de armazenamento desse CI, né? Então, lembra que lá no começo a gente viu que a gente tem a base decimal, né? Que é 10 elevado a alguma coisa. E aí a gente tem a base binária, que é 10, né, elevado a alguma coisa. Para a gente saber a capacidade de armazenamento dele, né, a gente simplesmente pega o 2, né, e esse n aqui vai ser a quantidade de entradas de dados que a gente tem. Então a gente aqui tem 8 entradas, né, e 2 elevado a 8, vamos ver quanto dá, vai dar 256, né. Então esse CI aqui, ele vai poder armazenar 256 bits de informação e ele vai ter capacidade de 4 bits de saída. Aqui é o VCC, né, que é o que dá energia para ele funcionar, e aqui o GND, que é o Terra. Esse CS vai ser o chipset, né, que vai ser quem vai dizer, eu quero que esse CI aqui funcione, né? Então esse chipset vai ter a função de selecionar o CI para funcionar. Qual CI vai funcionar, né? E esse R e W, né, barrado, vai ter a função de habilitar ou a leitura ou a escrita de informações nesse CI aqui. E aí é interessante a gente entender, né, o nome de cada coisa, né? Então aqui vai ser os endereços, né, que a gente fala, os endereços de entrada, e aqui as saídas, né? É interessante só para entender melhor, né? Aqui esse 256 significa que esse CI, esse chip de memória, ele pode armazenar 256 bits de informação, né? Então aqui 256. E aí, como tem 8 entradas, então na verdade ele vai poder armazenar 8 bytes, né? Que são 8 palavras. Que, como a gente tinha visto aqui, né? 2 elevado a 8 dá 256, né? Então eu tenho 256 bits de armazenamento, que também pode-se dizer que eu tenho 8 bytes de armazenamento. Mas
é mais comum a gente falar 256 bits, né? Eu falo a gente como se eu fosse da área, né? Mas é só modo de dizer. E o tamanho da palavra desse chip, né, é 4, né? Então eu tenho 8 bytes, que na verdade pode-se dizer que são 8 pentes de memória, como a gente tinha visto antes. E esses 8 pentes de memória, cada um pode armazenar 4 bits de informação, né? Que é nada mais do que a quantidade de saídas que a gente tem aqui, né? E como que a gente faz quando a gente quer expandir a nossa capacidade de armazenamento? Lembrando que eu quero expandir com esse mesmo eu quero expandir a capacidade de armazenamento com esse mesmo CI aqui. Então, como que eu faço? Então, vamos supor que eu quero fazer com que eu aumente essa capacidade de armazenamento de bits, né? 256 bits. E aí, depois a gente vai ver como que a gente pode aumentar o tamanho da palavra, né? Então, de 4, como que a gente pode aumentar o tamanho da palavra para 8? E aí a gente vai ver isso depois, né? Mas primeiro, a gente vai entender como que funciona quando eu quero aumentar aqui, né? Esse número aqui, 256. Então, o que a gente quer? Eu quero dobrar. Então, vamos supor que de 256, né? Aí eu vou dobrar o valor e eu vou para 512. E eu quero manter o mesmo tamanho de palavra, né? 512 com um tamanho de palavra de 4 bits, né? Então, como que eu faço? Para isso, a gente vai pegar mais um CI que é igualzinho, né? Os dois são iguaizinhos. Então, só para frisar melhor, né? Então, vamos esquecer por enquanto esse 512 e vamos continuar aqui nos 256, né? Então, a gente ainda não vai expandir a memória, né? Então, como que funcionaria? Aqui eu teria a entrada de dados, né? Então, eu colocaria ou 0 ou 1 em todas as entradas. Aqui eu teria uma ligação, né? Que eu ativaria, né? On ou off. Eu ativaria ou não esse chip para funcionar. E aí, aqui eu teria uma outra entrada, né? Que eu poderia dizer se eu queria ler a informação em algum desses endereços aqui ou se eu queria editar, né, alguma informação nesses endereços aqui, nesses pentes de memória, né? Aí aqui vão ser as saídas de informação, né? Então eu vou ter 4 saídas de informação. E uma coisa muito importante que eu esqueci de falar é que isso daqui não é só uma saída, né? Existem CIs que isso daqui pode ser tanto uma saída quanto uma entrada de dados, né? Então, essas saídas e esse pino aqui de ler ou escrever vão estar diretamente ligados. Por quê? Porque esses pinos aqui, eles vão ser tanto de entrada, né, que eles falam input, ou de saída, né, que eles falam que é output. Então, eu posso aqui nesse mesmo pino, eu posso tanto ler, e eu também posso simplesmente chegar aqui e falar, eu quero editar a informação que está contida no endereço A4, aí eu, por aqui mesmo, eu coloco a informação que eu quero armazenar, né? Então isso daqui pode ser tanto entrada quanto saída de dados, né? E aí, basicamente vai ser assim que vai funcionar, né? Um chip de memória. E aí agora voltando aqui, né, para nossa expansão de memória, a gente queria, com esse mesmo CI aqui, né, com esse mesmo tipo de CI, a gente queria aumentar a capacidade de armazenamento, né, de 256 para 512 bits. E como que a gente faz isso, né? Aqui eu tinha 8 entradas de endereço, né? E eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, vou criar uma linha aqui, né? Que são, na verdade, uma barra de endereço, não tem nada demais. E aí eu vou conectar aqui, né? Conectei. Tá a mesma coisa de antes que eu tinha explicado. E como que eu faço para pular de 256 para 512? Eu simplesmente uso essas mesmas entradas aqui, né, desse chip,
e eu ligo aqui, ó. Então A0 vai também ligar com A0 aqui, a entrada A1 vai ligar com essa entrada A1, né? Então, vamos supor que isso aqui é uma barra de endereço. Então eu vou ter uma mesma barra de endereços, né? Que vão ter 8 entradas aqui, né, de endereçamento. E essa mesma barra de endereço vai servir para os dois chips, né? Então a mesma informação que entrar aqui vai entrar aqui também, né? Então A0 esse A0 vai receber a mesma informação que esse A0, esse A1 vai receber a mesma informação que esse A1 aqui e assim por diante, né? Só que aí, para funcionar corretamente esse circuito, eu não posso deixar com que os dois eles estejam ligados ao mesmo tempo, né? Para mim poder expandir a capacidade de armazenamento de 256 para 512. Então o que eu faço? É um sisteminha bem simples, né? Aqui vai ser um botão, finge que é um botão. Aí vai estar ligado aqui nesse chip select, né? Que vai dizer quando eu quero que esse chip funcione ou não. E vai ter essa mesma ligação, né? Vai descer para cá. Só que aí ela vai passar por um inversor. O que esse inversor vai fazer, né? Ele simplesmente ele não vai deixar com que os dois chips eles estejam ativos no mesmo momento. Por quê? Então, vamos supor que eu coloque aqui a informação 1, né? Que é a informação para ligar, né? Vamos supor. E então, eu coloquei um aqui, aí esse 1 vai vir por esse fio e vai chegar aqui. E vai dizer, olha, eu quero que você ligue, né, para esse chip aqui, o chip 1. Só que aí, quando essa mesma informação, esse mesmo bit passar por aqui, ele vai inverter, aí vai ficar 0. E aí, não vai acontecer nada com esse chip aqui, ele vai continuar desligado. Mas, se eu colocar ao invés de 1, né, eu colocar 0, aqui ele vai dizer, olha, eu quero que você se mantenha desligado. E aqui esse 0 vai passar por esse inversor, vai se transformar em 1 e falar, olha, eu quero agora, para o chip B, né, eu quero agora que você ligue, eu quero que você funcione. E aí, como eu quero que continue tendo a mesma quantidade o mesmo tamanho de palavra, então eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter aqui, vamos supor que é uma barra assim de informações de saídas, né? Ela, na verdade, até podia ser, poderia estar aqui, né? Aqui, então são as informações de saídas aqui, né? São 4 pinos de saída. O que a gente queria era que expandisse o tamanho, né, de 256 para 512, mas que mantesse o mesmo tamanho de palavras, que é o 4, né? Então o que eu faço, né? Eu simplesmente vou chegar aqui e conectar. Então essa primeira saída 0 e essa segunda saída 0, elas vão estar interligadas. E aí eu faço a mesma coisa para as outras saídas, né? Então aqui, desse jeito eu vou continuar tendo 4 bits de informação de saída, né? E agora, se eu quisesse fazer com que aumentasse o tamanho dessa palavra, então agora eu não quero mais que dobre o tamanho, né, de informações, né, de bits, né? Eu não quero que 256 se transforme em 512. Eu quero continuar com 256, mas eu quero aumentar o tamanho da palavra desse circuito, né? Então eu quero de 4, eu quero que vá para 8 o tamanho da palavra. Como que eu faço isso? Então aqui eu vou usar também 2 chips de memória, né? E aí eu vou fazer aquele mesmo esqueminha, né? As barras de endereço dos dois vão estar interligadas, então a 0 vai estar interligado com a 0, a 1 com a 1
a saída 0 vai estar interligada com a 0, A1 com a 1, A2 com a 2 e assim por diante, né? Então, até agora não mudou nada do que a gente tinha feito antes, né? No exemplo anterior. Aí, no exemplo anterior a gente tinha aquele sisteminha, né? Que para quando esse estivesse ativado, esse daqui deveria estar desativado. E quando esse daqui estivesse ativado, esse daqui deveria estar desativado. E aqui não vai precisar fazer isso, porque eu não quero aumentar esse tamanho de 256 para 512. Eu quero aumentar o tamanho da palavra, né? Então eu quero ir de 4 para 8. Então, a mesma informação que esse de cima receber, o de baixo também vai receber, né? Então a gente não vai precisar fazer aquele sisteminha que a gente fez antes, né? Então, aqui vai receber a mesma informação, os dois. Então, quando eu colocar aqui a informação que eu quero que funcione o chip, vai vir aqui vai dar o comando de ligar esse chip aqui e também vai dar o comando de ligar esse segundo chip aqui. E agora, como que eu faço para aumentar o tamanho da palavra? De forma assim simples, já está aumentado, né? Porque aqui agora eu tenho 4 e 8 saídas, né? Só que para deixar uma coisa mais organizada, eu vou fazer 8 linhas aqui, né? 8 linhas. Então aqui eu tenho 8, estou simbolizando aqui 8 saídas de dados, né? Eu tenho aqui 8 linhas que estão simbolizando isso. E aí como que eu faço? Eu simplesmente eu vou ligar uma saída de cada CI em cada linha aqui, né? Então a 0 eu vou conectar aqui nessa primeira, aí a saída 1 eu vou conectar na segunda, a 2 eu vou conectar aqui na terceira linha, a 4 eu vou conectar na quinta, não, na quarta, né? Essa primeira saída desse segundo chip eu vou conectar na quinta linha. Então vamos supor, né, que aqui nessas bolinhas, né, vão ser onde vão mostrar os meus dados, né? Aqui, ó. Vai ser onde que vão ser exibidos os dados quando eu quiser ler a informação que está dentro do CI. Então pode observar que aqui eu vou ter 8 bits, né? Porque eu tenho 8 linhas de saída de dados, né? Lembrando que as 8 saídas aqui no total de cada CI vão estar conectadas uma a uma em cada linha de saída de dados aqui. Então, só uma coisa que eu esqueci de falar, né? Que também isso vale para o exemplo anterior. Eu não preciso ter 2 VCCs e 2 GNDs, né? Eu posso simplesmente ter um VCC e um GND e conectar esse mesmo aqui, vamos supor, e conectar o mesmo aqui, né? No GND é a mesma coisa. Eu posso conectar o mesmo fio, a mesma informação, eu posso conectar nos dois, né? Então não precisaria ter esse VCC e nem esse GND, né? Esse GND e esse VCC serviriam para os dois. O mesmo botão que eu usar para ou ler ou escrever informações aqui dentro, o mesmo botão que eu usar para esse daqui, eu também vou usar para esse daqui. E também isso serve para o exemplo anterior, né? Então vamos supor que eu tenho aqui um botãozinho, né? Vai ter outro botão. E aí, esse mesmo botão aqui vai servir para os dois chips, né? Eu não vou precisar fazer 2 botões separados. Então, vai servir para os 2 chips, né? Então, basicamente é isso. Ficou meio feio. Eu peço desculpa por isso. Mas eu espero que tenha entendido, né? Se não entender alguma coisa, pode me chamar, pode perguntar, né? Porque às vezes eu posso ter explicado de alguma forma que não tenha ficado muito claro, né? Mas é isso. Eu agradeço aí pela atenção e eu fico à disposição aí para ajudar a entender alguma coisa que não ficou muito clara. Até mais. Valeu!